simples. Então, o próximo fenômeno, né, sonoro é o efeito Doppler. Mas ele também vale para a luz, não é exclusivo do som. Então, o efeito Doppler aqui nós vamos analisar para o som, mas a definição é a mesma, como falei, né, para a luz também. Ele vai ser a alteração da frequência percebida pelo observador quando existir um movimento relativo entre a fonte dessa onda e o observador. Aqui, por exemplo, tem uma fonte de onda aqui no meio e tem dois observadores, um A à esquerda e o B à direita. A gente vai supor que essa fonte da onda, no caso a onda sonora, está se movimentando no sentido e direção do observador B, né, com uma certa velocidade. O que vai acontecer? O comprimento de onda percebido pelo observador A, ele vai ser maior que o comprimento de onda percebido pelo observador B. Analisando a frequência, né, sendo inversamente proporcional a esse comprimento de onda, a gente percebe que para o observador B, a frequência percebida será maior que a frequência percebida pelo observador A. Matematicamente, eu posso calcular essa frequência percebida, que nós vamos chamar de frequência aparente, né? Aqui vamos chamar de um F', dependendo do formulário pode ser um FAP, como frequência aparente, através dessa equação, onde o F é a frequência emitida pela fonte da onda, né? Pode ser a fonte sonora ou uma fonte luminosa, V é a velocidade da onda naquele meio, VO é a velocidade do observador e VF é a velocidade da fonte. Então fica a frequência aparente igual à frequência emitida pela onda, velocidade da onda mais ou menos velocidade do observador, velocidade da onda mais ou menos velocidade da fonte. Então, dependendo dessa situação, a gente vai ter um valor maior de frequência percebida ou menor. Esse mais ou menos aqui, existe uma regra para ele, uma regra de sinal. E ela funciona assim, ó. Então aqui a gente tem uma ambulância com uma fonte sonora e tem uma pessoa com um observador. Quando o observador se aproxima da fonte, está indo no sentido da fonte, a velocidade do observador será positiva. O VO vai ser maior que zero. Quando o observador se afasta da fonte, a velocidade do observador vai ser negativa e o VO menor que zero. Quando a fonte se aproxima do observador, a velocidade da fonte é negativa e o VF é menor que zero. Quando a fonte se afasta do observador, a velocidade da fonte é positiva e o VF vai ser maior que zero. Então essa é a regra de sinal para aquele mais ou menos, né, VO ou VF. É evidente que se o observador estiver em repouso, o VO vai ser zero, e se a fonte estiver em repouso, o VF vai ser zero. O importante é que exista um movimento relativo entre observador e fonte da onda. Por exemplo, uma ambulância de sirene ligada emite um som de frequência 320 Hz e se aproxima a 72 km por hora de um observador em repouso. Sabendo-se que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, determina a frequência aparente do som percebido pelo observador. Então, o que eu tenho de dado nesse enunciado? A frequência emitida pela fonte, que é a ambulância, 320 Hz, a velocidade da fonte que se aproxima, né, do observador a 72 km por hora, como a frequência está em Hz no sistema internacional, vamos dividir aqui por 3,6 e deixar já a velocidade da fonte como 20 metros por segundo. A velocidade da onda, que é a onda sonora emitida pela ambulância de 340 metros por segundo no ar, vamos descobrir a frequência aparente percebida pela pessoa, pelo observador que está em repouso. Então a frequência é dada por essa equação, né? A velocidade, a frequência emitida pela onda, velocidade da onda mais ou menos VO, velocidade da onda mais ou menos VF. Bom, como o observador está em repouso, a velocidade do observador vai ser zero, não vai aparecer aqui em cima. E como a fonte se aproxima do observador, a velocidade da fonte já em metros por segundo vai ser negativa. Então a frequência aparente vai ficar 320 vezes o 340, que é a velocidade do som no ar, dividido por 340 menos 20. Então a frequência aparente percebida é o 320 vezes 340 por 320. Eu posso dividir esses dois 320 aqui. E a frequência percebida pelo observador em repouso será de 340 Hz. Ele percebe uma frequência maior do que a frequência emitida pela fonte,
quando ambos se aproximam um do outro. Nesse caso, observador em repouso, né? Fonte em movimento. Ok, gente? É isso aí. Valeu!